Olá, nação de Deus, aqui é Zelda Moraes, mais uma vez com vocês, transmitindo uma mensagem com todo amor, carinho e muita satisfação. Peço a vocês que deixem seu like, que passe adiante essa mensagem, que é como eu sempre digo, às vezes para nós não é uma mensagem ideal ou no momento não, talvez a gente escute, mas não faça muita diferença, mas na vida de outra pessoa pode ser que faça toda a diferença e mude toda uma história, todo um pensamento, até mesmo de tomar alguma atitude naquele momento, naquele dia, naquela hora. E lógico que para mim vai ajudar muito vocês deixar o like e passar adiante, deixar uma mensagem. E desde já eu agradeço a vocês. Muito obrigada. No dia de hoje, eu tirei uma passagem aqui em Daniel, capítulo 1, do versículo 17 ao 20. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque não só fala sobre Daniel, mas que vocês prestassem atenção nesse conteúdo que eu separei, que vocês vão entender durante a mensagem, tá? Então, é Daniel, capítulo 1, versículo 17 ao 20. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Por que eu li e nesse texto era algo que, na verdade, no meu coração tinha entrado. Mas aí eu não tinha lido nada. E lógico que quando a gente está conversando com Deus, Deus prepara para a gente aquilo que a gente está querendo ver, passar a mensagem. E aqui está falando justamente aquilo que estava junto comigo, sobre jovem. Nação. Toda nação, o que é mais visado? O jovem. Pelo seu dinamismo, pela a juventude, né? A força da juventude, o vigor da juventude. A juventude é algo que a gente pode perceber, né? Que na vida de todo mundo, o que se marca mais? A juventude. Os erros, os acertos, juventude. Quando se erra ainda jovem e quer corrigir aquele erro ainda jovem, a gente vê que é tudo muito assim, com praticidade, se você tem que fazer, faça, então você tem garra, né? Você está ali turbinado. Então a juventude é algo fenomenal, é maravilhoso, né? Todo mundo para e as melhores histórias, tudo de melhor fica sempre marcado na juventude. Uma nação, para ser uma nação vencedora, aonde tem que estar o foco de tudo isso? No jovem. Mas esse jovem pode estar solta, como se fosse um pipa com a linha quebrada, jogada ao vento? Não. Esses jovens têm que estar dentro da palavra, tem que estar ali pautado, lendo o dia a dia da sua vida, a sua vida tem que estar ali, a palavra de Deus. Para quê? Para que Deus encha esses jovens como encheu esses daqui, ó, de sabedoria. Aqui está falando sobre sabedoria e ciência. Então, quer dizer, Deus estava dando a eles conhecimento de sabedoria e ciência. As duas coisas. Então, como deixou escrito aqui, eles tinham a inteligência e a sabedoria mais do que qualquer sábio e adivinho de toda a Babilônia. E quem estava dando isso a esses jovens? Deus. Então, o nosso jovem não pode ser diferente no dia de hoje. O nosso jovem tem que se conscientizar
que a palavra de Deus não é uma palavra antiga. Não é uma palavra onde fala assim, isso é para mais tarde, isso é quando eu tiver mais velho. Não, não. O jovem pode andar com a palavra, deve andar com a palavra, pode andar com Deus e pode curtir a juventude acompanhado com Deus e a palavra de Deus, que ele não vai ser nada ultrapassado, ao contrário, ele vai ser um jovem de sucesso. Então, eu digo aos jovens, para aquele que já está dentro da família, e vamos dizer que a família ali já tem um caminhar, às vezes de nome e sobrenome, e passa aquilo adiante para outra geração, para que cultive, para que mantenha. E eu posso dizer a vocês com convicção, nem sempre o nome e o sobrenome, que já vem às vezes de 2, 3 gerações, aquela geração pode segurar, de repente ele pode pegar todo aquele nome e sobrenome que foi construído de 2 e 3 gerações e simplesmente ir tudo por ralo. Ele perder tudo aquilo que foi construído com outras gerações passadas. Por quê? Porque muitas vezes aquele jovem se perde, aquela geração se perde, e tudo que foi construído pelas gerações passadas se perdem também. Assim também, a gente pode dizer aos jovens que muitas vezes é criado, às vezes pela mãe, porque são filhos de pai separado, e aí de repente ele pega a receita da revolta, né? Então ele pega ali a receitinha da revolta dele. Fui criado só pela minha mãe. Minha mãe não teve, foi uma pessoa de pouca instrução. Então a minha mãe, e aí ele pega toda aquela história dele e constrói uma receita de revolta e também pega essa receita de revolta e detona. E ele não faz o quê? Ele não vai para a palavra. Ele não coloca a vida dele dentro da palavra. Ele também não vai em busca de Deus. Talvez ele vá em busca de Deus mais tarde, quando tudo já virou um transtorno, quando ali então já se meteu o pé pelas mãos. Aí sim, agora eu vou buscar Deus, eu vou procurar saber quem é Deus. Mas é tarde demais? Não, nunca é tarde demais. Porém, o jovem, quando ele vem para a palavra, ele vem para Deus e ele resolve falar assim: eu vou ser um jovem, mas eu vou ser dentro da palavra, eu vou guiar a minha vida, os meus passos, conforme a orientação de Deus. Com certeza, o sucesso vem com ele também na juventude. A prosperidade também vem para ele na juventude. O foco, o pódio de você falar, eu sou um vencedor, vem com ele. Por quê? Porque ele não saiu da palavra. Quando ele sai para conhecer com outros grupos, e ali está, eu chamo de brilho do mundo, né? Deus é a luz. O mundo é um brilho, é só um brilho. E esse brilho, quando a gente é jovem, adolescente, ou ali na faixa dos seus 18, 19, 21, o brilho do mundo chama, não tem como esconder, chama. Só que o mundo apresenta um brilho. Ele não apresenta uma luz, ele apresenta um brilho. Então, muitas vezes, o que acontece com o jovem? Tudo que está aqui dentro da palavra de Deus, tudo que é orientado por Deus, é totalmente ao contrário daquilo que o brilho do mundo está mostrando. E aí passa a se pensar o quê? A palavra de Deus é uma palavra antiga, cafona. Deus só conversa e só consegue entender Deus quando a gente já vê aquela pessoa com a cabeça branca. Não, isso está errado, isso é um erro gravíssimo. A palavra de Deus é para estar na nossa vida desde o início, para que a gente não venha errar tanto, não venha falhar tanto e venha aquilo que depois a gente cobra, né? Mas olha como que tá, eu até agora nadei e morri na praia. Mas por quê? Porque você não ficou ali com a palavra de Deus e nem com as orientações de Deus. Você foi para o brilho do mundo, e o brilho do mundo oferta você e diz para você que aquela moda do momento é o que te vai fazer feliz. Mas ele não te garante isso. Ele só diz que aquilo é a moda do momento. A moda do momento é isso, a moda do momento é aquilo, a moda do momento é aquilo outro, porém, ele não te dá garantias. Agora, a palavra de Deus, a orientação de Deus, aquilo que Deus deixou, é garantia. Mas por que é garantia? Porque a palavra de Deus não muda, Deus não muda. Deus é Deus até hoje, nesse século que a gente está, com toda essa modernidade, tecnologia, várias coisas novas, né? O mundo diz o quê?
Muitas vezes a gente ouve uma entrevista e você vê uma pessoa falando assim: o mundo muda. E nós então, estamos em constante mudança, porque muda, nada fica parado. Mas você vê falando que a palavra de Deus muda e que Deus muda? Não. Deus é o mesmo. A palavra dele é a mesma. E o que prevalece? O mundo, com toda a sua mudança? Não. Porque na própria palavra dele diz que o mundo iria mudar, mas ele não. E o que prevalece se o mundo é dele e tudo pertence a ele? Prevalece a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então, nação, precisamos construir um jovem que ele não tenha vergonha da palavra de Deus, que ele não tenha vergonha de assumir que ele toma as atitudes dele, que ele trilha o caminho dele conforme a vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. Então, o jovem não pode sentir essa vergonha. E nós temos que orientar os nossos jovens a isso. Porque muitas vezes eu vejo, porque eu tive várias pessoas, não da minha família, a minha família não era uma pessoa que tinha ligação com a palavra de Deus, tinha uma ligação com Deus, mas de uma forma distorcida. Mas nas minhas bagunças de adolescente, várias vezes crente nos parava para falar sobre a palavra de Deus. E no grupo todo tem aqueles que dá ouvido, tem aqueles que quando vê fala assim, ah, já vou sair fora porque vem vindo lá aquele crente já encheu o saco. Então olha como que é distorcida a cabeça do jovem em relação à palavra de Deus e a Deus. Como se fosse algo antigo, como se fosse algo, sabe, que não serve para você naquele momento da juventude, sendo que tudo que você mais precisa naquele momento onde você está cheio de energia e para você canalizar a sua energia, os seus pensamentos, os seus sentimentos para o lugar certo, para o caminho certo. É justamente a palavra de Deus, caminhar com Deus. Mas eu garanto a vocês que você pode andar pelo lugar que você andar, com quem você tiver, aonde você tiver. Deus estará ali. Para Deus não existe escuridão, não existe trevas. Para Deus não existe nada disso. Se você estiver com Ele, Ele estiver contigo, aonde você for, Ele vai estar com você. Ele vai te orientar. E um determinado lugar que você for, que não é adequado a você, você sente o incômodo para que você saia daquele lugar. É um incômodo muito grande que você não consegue ficar. Não é ninguém te falando. Não é um amigo, não é o melhor amigo, não é nem mesmo seu pai e sua mãe. É um incômodo dentro de você, dentro do seu coração. Por quê? Porque aquele ambiente não é seu. E você não tem nada a perder. Pode ser que na hora que você vai sair, venha, lógico. Ah, mas tinha que ser você. Ah, vai você sair. A gente acabou de chegar, você já está querendo ir embora. Por quê? Porque você não se sente bem naquele local. Então, jovem, não tenha vergonha da palavra de Deus. Vocês que é pai, que a pessoa que educou, que está criando este jovem, ou foi criado pelos avós, ou é um jovem que não teve a oportunidade de estar com o pai e a mãe, e alguém criou, se apegue à palavra de Deus, se apegue com Deus. Não fique com essa visão que é só lá depois, lá na frente, mais tarde, que você tem que procurar a conhecer quem é Deus e a sua palavra. Muitas vezes aí, sabe o que acontece quando chega nesse ponto? É como se Deus abriu o mar vermelho, passou você para o outro lado, você já estava do outro lado. E nessa ignorância de ignorar Deus e a sua palavra, você atravessasse esse mar para o lado de cá, que é o lado quê? O lado dos egípcios, o lado de Faraó, o lado daquele que quer te acorrentar, daquele que quer te largar como escravo. E lá na frente, quando passa, porque a juventude é algo muito curto, quando dá 25 anos, já se começa a falar opa, 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 e já começa a cobrança. Você já tem 25, o que vai ser da sua vida, o que você fez da sua vida, as lambanças que você fez, e dos 25 para lá, já vai se esquecendo a juventude, já vão te cobrando que se você errar ali, já, você já não é mais aquele jovenzinho. Então é tudo muito rápido. Então não perca tempo, não perca bobeira. Não seja um jovem burro, um jovem tolo. Seja um jovem sábio. Porque essa vergonha, se aqui está toda a sabedoria que você precisa.
Se tudo que você precisa para ter justamente aquilo que o jovem quer, que é o quê? Sucesso. Ele quer sucesso. Agora eu digo, por que a vergonha de falar eu sou um jovem que sigo a palavra de Deus e eu não faço nada na minha vida sem pedir orientação de Deus? Independente se vão te ignorar, vão rir, vão falar do que você está falando, não importa, você não tem que se importar com ninguém. Você tem que se importar que você veio para ser vencedor. E para ser vencedor, não existe outro caminho. O caminho é a palavra de Deus, o caminho é estar com Deus. Se você é um jovem, que vamos pôr um exemplo aqui, tá? Você tá lá e aí você fala, eu vou montar ali um lava rápido para mim. De repente, por falta de disciplina, por falta de conhecimento, você monta, você tem até uma estrutura, só que você mesmo não conhece essa estrutura. E aquele lava rápido seu que era para, sabe, crescer e você já montar outros lava rápido, colocar lá, ó, já tem um filial 1, filial 2 e já fazer aquela coisa estruturada, por que que não vinga? Por que que abre e aí você fala, foi um engano? Porque você não foi e perguntou para Deus e não pediu a Deus orientação. Então você não tem disciplina, você não tem sabedoria, você não sabe discernir ali o que, que você deve deixar, o que, que você não deve deixar, quem você deve deixar dentro do estabelecimento e o que você deve deixar. E aí fica frustrações, tudo que você faz não flui, não dá certo. Mas por quê? Porque está se ignorando a palavra de Deus e, acima de tudo, você está ignorando a Deus na sua vida. Assim também como um jovem, quando eu disse no início da mensagem, muitas vezes ele já tem o nome, o sobrenome que outras gerações construiu e que é só para ele fazer o quê? Fazer aquilo crescer, trazer as coisas modernas que vai acontecendo e dar andamento naquilo que já se construiu, porque um nome, um sobrenome se constrói, gente, aos poucos. Mas de repente chega às vezes na segunda, terceira geração, fala, olha, acabaram com o nome que fulano e cicrano demorou anos, uma vida toda para manter aquele nome e sobrenome. Mas por quê? Porque aquele jovem, ele visou aquilo que ele já tinha, que já tinha se conquistado, mas ele também não quis saber da palavra e nem de Deus. Ele ignorou a Deus e ele ignorou a palavra de Deus. E tem como Deus atuar na vida de alguém quando ele ignora Deus e ignora a palavra de Deus? Não tem como, gente, Deus atuar dessa maneira. Então, isso eu estou dizendo aos jovens, também estou dizendo àqueles que estão criando, os jovens, que seriam um pré-adolescente, e o certo e o correto, sem dúvida nenhuma, é introduzir a palavra de Deus e Deus na vida de uma criança, de um ser, desde quando está no ventre da mãe, não é? Porque daí já vem vindo, você já vem, você já chega a este mundo, e ali quando começa a se falar sobre historinhas para se contar, lê a palavra de Deus, né? Para a criança, tem as versões para a criança que dá para você interagir ali com ela sem ser essa já para adulto, mas já dá para você ir dando uma noção para a criança, e depois para uma criança de seus 7, 5, 6 e assim sucessivamente, aí para o pré-adolescente, o adolescente, o jovem e assim vai. E com certeza é uma receita que não vai dar errado. A receita que dá errado é juventude, é garra, é energia, mas também é muita revolta. Tudo é motivo para revolta. E outras coisas são motivos justos até para revolta. Só que eu posso dizer para vocês que mesmo com motivos justos, a revolta não é uma boa receita. É uma receita que te leva, que te arrasta, é como se fosse uma âncora. Você pega ali uma quantia, uma porção daquela revolta, aí você fica pisando ali em cima daquela revolta, faz mal e aquilo é uma âncora. Uma porção de gente vai embora, deslancha. E você fica com aquela âncora, que é a âncora do quê? Da revolta. Aí eu sou revoltado porque os pais é separado, eu sou revoltado porque eu fui criado por uma mãe que muitas vezes era ou é uma diarista, foi uma pessoa simples, uma pessoa sem instrução, mas que manteve. Ela foi seu alicerce, ela foi a que segurou ali, com estudo ou não,
sabendo muitas vezes de mães que não teve condições até de escrever seu próprio nome, porque não teve a oportunidade de leitura, mas nem por isso ela largou, ela deixou. Ela que seja ali o alicerce para falar a você, ó, caído você não vai ficar. Você teve o alicerce ali. Aí você se revolta, mas se fosse, se, não para com isso. Foi isso que veio para sua vida, é isso que teve na sua vida. Você pega o lado bom de tudo isso, porque tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, e aproveita. Minha mãe foi a que segurou tudo, é a minha heroína. Agora eu vou fazer a minha parte. Então a sua parte é o quê? Não existe outro caminho. Se você não for para Deus e não pegar a palavra de Deus e colocar na tua vida, não vai dar certo. Tá? E mesmo quando dê, né, você pega toda essa raiva, essa revolta e fala assim: eu vou vencer, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. Aí o que acontece? O seu foco vai para o financeiro. Porque falou em sucesso, o financeiro, né? Então, você bem-sucedido. Aí você vai com aquela coisa dentro do seu peito, né, borbulhando ali, e você até chega no seu financeiro e coloca o seu financeiro ali e fala assim, ó, venci ou não venci? Tá aqui, ó. Eu não sou uma pessoa que tem aquela escassez, que tem aquela situação limitada que teve. Eu consegui. Só que isso daí se conseguiu para nesse financeiro. E eu digo a vocês, o financeiro é importante, importantíssimo. Faz toda a diferença, faz uma baita diferença. Mas é tudo para uma pessoa falar, eu sou feliz por completo? Aí vem aquela historinha assim, fulano é tão bem sucedido, mas se você soubesse, se você soubesse na área sentimental, se você soubesse, casou, teve uma família, mas se você soubesse o desgosto que ele tem ou que ela tem, então isso não seria um sucesso, concorda comigo? Isso seria só o quê? Você bater uma meta que era o quê? Mudar a vida financeira, não ter escassez, não ser tão pobre, não ter tanta limitação como teve o seu antepassado. Mas você não teve o sucesso pleno, a vida plena. A vida plena é o quê? Sucesso em tudo. Sucesso no financeiro, na família, no sentimental, o esposo que foi preparado por Deus, a esposa que foi preparada por Deus, aquele casamento sólido, aonde não tem contratempos? Tem, mas é um casamento sólido, consegue se resolver os problemas, consegue se passar pelos obstáculos junto, consegue vencer junto e consegue lá na frente falar: somos vencedores. Aí você vai deixar o seu legado e vai deixar o seu patrimônio para a sua família e para os seus descendentes. Isso é vida plena, isso é vida de sucesso. Agora, uma pessoa falar que ele bateu uma meta e ele venceu e ele deixou de ser pobre ou menos pobre, tem uma condição financeira um pouco melhor do que os seus antepassados, não, isso não é a garantia de sucesso. Isso é só a garantia de uma meta que você bateu. Então, nação, eu estou falando sobre juventude. E eu posso dizer por mim, Zelda Moraes. Eu não tive isso, como eu disse aqui, a minha família não tinha o hábito de estar dentro da palavra, não, a vida não era pautada dentro da palavra. Tive algumas oportunidades com algumas pessoas crentes da época que falavam para mim sobre a palavra, mas eu estava bem longe de tudo aquilo. E faz muita diferença, muita. O jovem que é criado dentro da palavra de Deus e a sua vida colocada embaixo da palavra de Deus, ele tem todas as garantias das promessas, das alianças que Deus fez. E ele tem o direito a tudo isso. Aí você pode me dizer, você está falando que quem não... Sim, quem não teve pode vir a ter sim. Mas daí ele tem que dar o primeiro passo sozinho. E nem sempre é tão fácil assim. Quando não introduz a palavra de Deus da maneira correta, quem é Deus da maneira correta, lá no início, que seria o quê? Desde o ventre da mãe, depois, para se achar no meio de tudo isso, não é impossível, mas dificulta bastante. Então, essa mensagem eu estou deixando para aqueles que estão criando um jovem,
um pré-adolescente, uma criança, para aquele que já tem um jovem, até mesmo para aquela que está gestante, parar para pensar nisso, que isso é muito importante, porque eu acredito que todos os pais, toda mãe, muitas vezes que tenha seu filho sozinho, quem é que quer trazer um filho para o fracasso ao mundo? Quem é que quer trazer um filho para olhar depois, 15 anos depois, e falar assim: que fracasso, que derrota, que amargura? Quem quer? Todo mundo quer trazer um filho para que seja um jovem de sucesso, uma pessoa de sucesso, um homem, uma mulher de sucesso, vitorioso. Quando eu digo isso, eu não digo sem problemas. Todos nós passaremos por problemas, por dificuldades, por situações difíceis. Porém, o que, que vai acontecer? Dentro da palavra de Deus e com Deus, com certeza tudo isso vai ter vitória. Agora, sem ele e sem a palavra dele, não precisa muito para a derrota chegar. Tá? Então, é uma palavra onde eu pensei no jovem, mas para que um jovem chegue ao pódio, tem que ter um alicerce, tem que ter alguém. Se esse alguém introduzir